Amém? Deus nesses dias Ele tem ministrado ao nosso coração a respeito de uma palavra muito pontual, que é a palavra arrependimento. Na quarta-feira nós tivemos uma convocação profética aqui, foi um tempo muito precioso de oração, de compartilhamento da palavra, e eu acho que o tema base dessa convocação foi arrependimento, e aí na quinta-feira nós tivemos culto, a palavra também liberada teve o mesmo contexto, e ontem nós tivemos aqui no culto, no GK dos jovens, e eu e minha esposa que ministramos a palavra, 90% ela, 10% eu, que a mulher fala mais, né? Mas um texto que nós passamos ontem à tarde em casa meditando, fala sobre Esaú. Eu não sei se você já ouviu falar a respeito de Esaú. Esaú era irmão de Jacó, um dos filhos de Rebeca e Isaac. E tem um texto muito poderoso que fala de Esaú, que eu quero... E aí despertou toda essa palavra, que Deus já vinha construindo ao longo da semana, mas ontem enquanto nós conversávamos no almoço, a respeito da palavra, e aí ficamos falando a respeito dessa palavra a tarde toda, viemos aqui para o GK dos jovens, ministramos a respeito do contexto dessa palavra, que fala sobre o arrependimento. Muitas pessoas elas buscam um lugar para se arrepender, muitas pessoas elas buscam ambientes de arrependimento, muitas pessoas elas buscam em situações externas soluções para problemas internos. Muitas pessoas elas buscam em lugares, em coisas, em pessoas, em situações externas a solução para problemas que só se resolverá com um quebrantamento diante do Senhor. E tem dois textos que eu gostaria de ler com você. Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27, versículo 38. Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim: e disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou-se Esaú a sua voz e chorou. Diga assim, chorou. Qual é o contexto deste texto? Esaú, por ser o filho primogênito, por ser o primeiro filho de Jacó, ele tinha um benefício que era o benefício da primogenitura. O primogênito ele tinha alguns benefícios, aquele filho que nasceu primeiro, ele tinha alguns benefícios. E Esaú em dado momento, ele pega este benefício que ele tinha, que era um benefício espiritual, que não era tangível, que não dava para apalpar. Então ele pega aquele benefício que ele tinha e ele troca por um prato de comida com seu irmão, no momento de dificuldade. Esaú nós chamamos, ou muitas pessoas consideram Esaú como o enganador, porque enganou Esaú nessa negociação. Há sempre enganadores que vão enganar em meio a negociações, não é, Evelyn? A Evelyn contou um testemunho agora há pouco, que eu fiquei impactado com o testemunho que a Evelyn contou, porque isso já aconteceu uma vez comigo, e eu vou usar seu testemunho de novo, para quem não ouviu. A Evelyn passou em primeira no ProUni. ProUni é um projeto de assistência
ao estudante, que dá condições do estudante fazer a faculdade gratuitamente. Mas para fazer o ProUni ou para ter o benefício do ProUni, a pessoa precisa ter uma renda mais baixa do que é exigido para poder, então, ter condições. Não consegue pagar a faculdade, o ProUni vai lá e banca. E a Evelyn passou em primeira no ProUni para a faculdade de musicoterapia, né? Passou também com alta nota no Enem. Então ela tinha todos os pré-requisitos para ser uma mulher que seria abençoada pelo ProUni, faria 4 anos de faculdade, gratuito. Glória a Deus, Deus abençoe. Só que, para ter o benefício do ProUni, ela precisava comprovar a renda da família. E se ela comprovasse a renda verdadeira da família, ela não conseguiria o benefício do ProUni. Porém, a mãe e o padrasto da Evelyn não são casados no papel. Então ela poderia ter colocado somente a renda da mãe para conseguir o benefício do ProUni. E todo o conselho que permeou essa situação foi: você não precisa colocar a renda do seu padrasto. Se você colocar a renda do seu padrasto, você perde o ProUni. Mas a Evelyn, uma menina de Deus, disse: como que eu posso ser uma enganadora? Porque para alimentar minha casa, a renda do meu padrasto serve. Agora, para comprovar a renda da minha família, eu escondo a renda dele. E aí qualquer pessoa diria assim: mas legalmente eles não são casados. Mas nem tudo que é legal é moral. E ela falou: tudo bem, eu posso até esconder a renda dele, mas eu não ficarei bem comigo mesmo durante 4 anos de faculdade, porque a renda acresce a renda dele traz acréscimo à nossa renda familiar, mas agora para o ProUni eu escondo a renda dele. Então ela foi para as cabeças, como dizem, né? Falou: vou colocar a renda dele, seja o que Deus quiser, porque eu não posso viver 4 anos debaixo de uma mentira. Porque a renda da minha casa, ainda que não seja legal, não está legalizado o casamento dos dois, mas é uma renda da minha casa. E aí chegou o e-mail para a Evelyn essa semana, que ela não se encaixou no ProUni, e então ela perdeu a gratuidade, a faculdade de graça, porque ela foi honesta. A honestidade em alguns momentos da nossa vida vai custar. A honestidade, e talvez muitas, talvez 90% das pessoas vão dizer para a Evelyn assim: você foi boba, perdeu porque quis, porque você não precisava. Legalmente não precisava, moralmente havia necessidade. Agora Jacó, legalmente, ele poderia comprar o direito de primogenitura do irmão dele. Moralmente, não. Moralmente, Jacó estava enganando Esaú, porque Jacó sabia o peso que havia no direito de primogenitura. Jacó sabia que aquela venda de Esaú custaria caro para Esaú lá na frente. E Jacó decidiu então se movimentar no campo da imoralidade. Não, você quer vender, o problema é seu, eu não estou querendo comprar, mas já que você quer vender. E aí esse texto que nós lemos vai dizer que quando Isaac estava para morrer, o pai, quando estava para morrer, ele tinha que abençoar os filhos. E Esaú, neste momento, se lembra que ele havia vendido o seu direito de primogenitura. E então nesse texto diz que levantou Esaú a sua voz e chorou.
nós olhando até aqui, pontuando e parando aqui, a gente vai dizer assim: coitado de Esaú. Esaú se arrependeu de ter vendido. Esaú chorou arrependido, querendo uma bênção do pai. Esaú chorou arrependido, querendo que o pai também liberasse uma bênção sobre a vida dele. Mas ele não tinha mais direito legal ao direito de primogenitura. Ainda que ele esperneasse, ainda que ele chorasse, ainda que ele falasse o que falasse, ele não tinha mais direito. Mas aí nós olhando de fora da história, a gente vai dizer assim: poxa, coitado de Esaú, coitado de Jacó, coitado de Jacó não, Isaac poderia ter liberado uma bênção sobre ele também, mas havia uma legalidade no reino do Espírito, no reino espiritual. Isaac não poderia liberar outra bênção, só havia uma bênção para o primogênito, e Jacó havia usurpado essa bênção. Ainda que Esaú chorasse, não tinha como voltar atrás. Porém, tem um texto, e aí sim agora o texto que eu quero ministrar hoje, está lá em Hebreus, capítulo 12 de Hebreus. Aí é o texto muito pontual para tudo aquilo que nós vamos falar hoje. Quem achou aí, diga amém. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Olha o que a Bíblia diz: que não haja imoral ou profano. O que é o profano? O profano é aquele que está dentro do arraial de Deus, dentro da casa de Deus, mas trata as coisas de Deus de maneira desprezível. Isso é uma pessoa profana para Deus, é uma pessoa que profana a santidade de Deus, é uma pessoa que ouve Deus falar, mas trata com irrelevância tudo aquilo que Deus está falando. Deus considera uma pessoa assim como uma pessoa profana, e assim ele considerava Esaú como um profano. Nem haja algum impuro ou profano como foi quem? O que diz aí? Esaú. Diga assim: como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Pois, olha, é aí, é agora, presta atenção nisso, deixa eu ver aqui. Pois não achou um lugar de arrependimento. Diga assim: Esaú não achou um lugar de arrependimento. O arrependimento, ele é uma resposta ao Evangelho de Jesus, que traz uma mensagem de salvação. O arrependimento é uma mudança de mentalidade, e creio que a gente pode fazer uma ligação com o texto de Hebreus ao texto de Gênesis. Vai dizer lá em Gênesis que Esaú, na hora da bênção, ele chorou, mas o escritor de Hebreus vai dizer que ele não encontrou, Esaú não encontrou um lugar de arrependimento. Diga assim: não encontrou um lugar de arrependimento. É forte isso, porque o que significa um lugar de arrependimento? Um lugar de arrependimento não é um ambiente, não é um culto que nós denominamos o culto do arrependimento. Então a gente vem, dá uma choradinha e vai embora para casa e diz assim: eu estou arrependido. Talvez em algum momento da tua vida alguém chorou pedindo desculpa para você de alguma atrocidade que ele causou contra a sua vida, e falando assim: eu estou arrependido. E você pensou dentro de você, talvez não tenha dito, lágrimas de crocodilo, só choro, só da boca para fora.
o texto vai dizer que ele não encontrou um lugar de arrependimento. E olha o que um homem chamado Jamieson disse, preste atenção nisso, ele não achou um lugar de arrependimento. O que Esaú queria com o seu lugar de arrependimento era mudar a determinação do pai que decidiu dar a bênção para Jacó. Se ele tivesse buscado o arrependimento verdadeiro, certamente o teria encontrado. Mateus 7,7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, ele não encontrou, porque não era isso que buscava. Lugar de arrependimento, diga assim comigo, é um lugar dentro de mim e um lugar fora de mim. Há dois lugares que nós podemos denominar como lugar de arrependimento. Primeiro é um lugar dentro de mim. O que eu acredito é que Esaú, ele teve remorso, porque a palavra remorso, ela tem uma origem latina que vem de uma palavra remorsos, que significa tornar a morder. Remorso é, eu fiquei chateado com o que eu fiz, mas eu torno a fazer. Eu não estou disposto a dizer, eu não vou fazer mais. Eu não estou disposto. Eu estou disposto a voltar a fazer no momento do aperto, da aflição ou da dificuldade. A pessoa que tem remorso é aquela pessoa que pisa na bola, ele chora um pouquinho, ele fica triste alguns dias, mas ele volta a fazer aquilo que ele disse que não faria de novo. E aí, a gente pode assemelhar essa palavra à movimentação de Judas. Mateus 27,3, não precisa abrir, diz assim, Judas, sentindo remorso, foi devolver as moedas. Judas, quando traiu Jesus, ele não se arrependeu de ter traído Jesus, ele teve remorso. Ou seja, poxa, caminhei com Jesus a vida inteira. E por que nós identificamos que Judas teve remorso e não arrependimento? Pela continuidade dos seus passos. Ele foi e se matou. Porque talvez se ele continuasse caminhando, ele continuaria numa vida de traição e pela obstinação do seu coração. Diga assim comigo, o arrependimento precisa acontecer dentro de mim. E talvez a gente pense, nossa, que palavra dura a respeito de arrependimento. Mas nós vivemos dias onde as pessoas, elas estão levando a sua vida da maneira que elas querem, do jeito que elas pensam ser o correto. Muitas pessoas têm profanado lugares santos, muitas pessoas têm se tornado tão profano quanto Esaú, brincando com as coisas espirituais como que se Deus não estivesse vendo ou como se Deus não estivesse relevando. Muitas pessoas estão na condição de profano como estava Esaú, brincando com coisas que têm ordem espiritual muito importante, que é a santidade. Esse texto que nós lemos, nós vamos ver uns versículos antes, que vai dizer assim: sem santidade, ninguém verá o Senhor. Está dizendo assim, tende paz com todos, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. E aí nesse contexto relaciona Esaú. Ou seja, Esaú foi profano, foi uma pessoa que destratou a santidade de Deus, vendendo o seu direito de primogenitura, vendendo o seu direito que era conquistado no reino do Espírito. Não era algo tangível, algo que pudesse pegar. E o que Deus esperava de Esaú não era nada tão extraordinário. Talvez fosse só um quebrantamento e um arrependimento verdadeiro. Mas aí a gente vai ver no contexto da vida de Esaú, que o arrependimento de Esaú não foi por ter vendido o direito de primogenitura. O que nós vemos na vida de Esaú é que ele queria aquilo que ele tinha perdido. Ele queria
a bênção do pai. Ele não queria se retratar da maneira que ele tratou a primogenitura. Assim também tem muitas pessoas hoje diante do Senhor. Elas choram por arrependimento, não pelas consequências do arrependimento, mas por aquilo que elas perderam por meio do distrato à santidade de Deus. Elas se arrependem não porque, Deus, eu profanei a tua santidade, não. Deus, eu me arrependo porque roubaram meu carro, e eu sei que roubaram meu carro porque eu não fui santo, ou porque eu fui profano. E muitas pessoas vão correndo ao altar de Deus, chorando diante do altar de Deus, com um arrependimento muitas vezes, como de Esaú. Senhor, eu me arrependo, puxa, agora que eu queria tanto a bênção, agora eu não tenho mais a bênção. E Deus talvez olhe e fale assim, mas você está chorando por causa da bênção? Você está chorando por causa que você perdeu a bênção, não é da maneira que você me tratou? Não é da maneira que você levou as coisas de ordem espiritual? Vou dar um exemplo para nós entendermos. É aquela pessoa que nunca dizimou na vida, nunca entregou o dízimo, mas aí quando ela perde tudo e chega no fundo do poço, ela fala para Deus, Deus, eu me arrependo, eu prometo que se o Senhor me levantar de novo, agora eu vou ser dizimista. E Deus fala, peraí, o choro pode até ser verdadeiro, mas a motivação está errada, porque não é um arrependimento verdadeiro, é um arrependimento pela circunstância. E aí nós vamos olhar para esse texto de Hebreus, e isso causa em nós, ou precisa causar em mim e em você, um impacto muito grande. Por que que Esaú não encontrou um lugar de arrependimento? E que lugar é esse de arrependimento? Primeiro foi dentro dele. Ele não conseguiu encontrar dentro dele um lugar de arrependimento. Foi clara a fala dele. Como eu sei isso, não estou julgando. Às vezes algumas pessoas, elas vêm falar comigo de alguns assuntos que eu falo, não, está errado. Pastor, mas eu sei o que eu estou falando. Não, você não sabe, está errado. Eu falo a partir de 25 anos de vivência do ministério pastoral. Eu já vi coisas absurdas nos aconselhamentos pastorais. Talvez poderia dizer que até Deus duvida algumas coisas que eu já ouvi nos aconselhamentos pastorais. Mas já vi pessoas chorando copiosamente, que eu falei para a pessoa assim, pode parar, esse seu choro é uma palhaçada, porque você não está arrependido, você está com arrependimento externo, mas você precisa encontrar dentro de você um lugar de arrependimento. E como é encontrar dentro de mim um lugar de arrependimento? Há 23 anos, 24 anos atrás eu fumava, eu bebia, e o dia que eu entreguei de fato a minha vida a Jesus, eu larguei o álcool e o cigarro. E de que maneira eu posso afirmar que de fato eu me arrependi? Porque 24 anos depois eu não fumo e não bebo. Assim acontece na sua vida também. Quando nós arrependemos de verdade, nós não voltamos ao mesmo lugar. Quando há um arrependimento verdadeiro, não há retorno ao lugar. Agora a pessoa fala, não, eu estou arrependido, mas volta para o lugar, eu estou arrependido, mas volta para o lugar. Em alguns momentos a gente vai ter que fazer que nem naqueles filmes, novela, dar um tapa na cara da pessoa, né? Chacoalhar e falar, para com esse histerismo de choro externo, de comoção externa. Esaú tentou comover com o seu choro Isaque, porque que pai, vendo um filho chorar, não se quebranta ou não quebranta seu coração? Mas Isaque não podia ir contra o que Deus já havia falado. Isaque não poderia liberar 2 bênçãos de primogenitura.
Isaac não poderia voltar a um lugar que Deus já havia falado que ia acontecer. Não precisa abrir, mas Gênesis 25 diz assim, versículo 23: disse o Senhor a Isaac: 2 nações estão em seu ventre, já desde as entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho, que era Esaú, que nasceu primeiro, servirá ao mais novo. Então, nesse contexto, por mais que o choro de Esaú fosse externo, Isaac não podia liberar a bênção sobre a vida dele, porque já havia uma palavra. E aí o escritor de Hebreus vai dizer que ele não encontrou lugar de arrependimento. Nesse momento nós deveríamos dizer para Deus: ai, porque será que dentro de nós estamos buscando de fato lugar de arrependimento? Ou será que nós choramos, esperneamos, mudamos de igreja, mudamos de casamento, mudamos de família, mudamos de estado, mudamos de cidade, mudamos de país, mudamos de casa, mudamos, porque estamos buscando uma movimentação externa para curar algo que é interno? Será que de fato nós estamos fazendo as nossas orações ao Senhor, dizendo: Senhor, dentro de mim há um lugar de arrependimento, e ainda que eu queira fazer o que eu fazia no passado, eu não vou fazer, porque o arrependimento é mudança de mentalidade. Diga comigo: arrependimento é mudança de mentalidade. Ou seja, eu mudei minha mentalidade, e se eu mudei a minha mentalidade, eu não retorno ao lugar antigo. Então diga para a pessoa que está ao teu lado: você precisa mudar a mentalidade. Preste atenção nisso. Se não for possível mudar o passado, uma nova atitude em relação a este passado transformará o futuro. Se não for possível você mudar o que aconteceu ontem, a sua movimentação em relação ao que aconteceu ontem, de maneira positiva, impactará diretamente o teu futuro. Ou seja, eu não tenho como mudar o passado. Há muitas jovens, adolescentes que ficam grávidas e dizem que o diabo se levantou contra a vida delas. Ah, o diabo se levantou contra a minha vida. Ah, o diabo se levantou. Ah, foi o diabo que pagou o motel? Ah, não, é que o diabo fez aparecer um dinheiro na minha conta para pagar o motel. A gravidez na juventude, na adolescência, é o juízo de Deus. É aquilo que estava em oculto vem à luz. E só Deus é doador da vida, só Ele pode dar a vida. Como que foi o diabo que fez, se só Deus pode dar a vida? Eu nunca vi o diabo dando vida a ninguém. E talvez no discurso de uma pessoa que não se arrependeu, ele vai atribuir ao diabo a culpa de tudo. Mas o que é eu mudar o passado a partir da minha movimentação que impactará o meu futuro? É eu olhar para o meu passado e falar: Deus, eu errei mesmo. O que é arrependimento? Um lugar de arrependimento dentro de mim é eu olhar para o meu passado e falar: eu era um cabeção, eu era um tonto, eu era um trouxa, eu era burro mesmo. Deus, me perdoa. Não tenha mais, não tenha porquê, não vou justificar, não vou culpar ninguém. Deus, eu errei mesmo. E aí Deus vai falar o quê? Uau, agora o teu futuro será desenhado de maneira diferente. Agora, enquanto nós tentarmos justificar o passado, não caracteriza um arrependimento verdadeiro. É como se o erro do meu passado fosse este, como que chama isso aqui, Kel? Barulhinho. Fosse esse negócio de barulho aqui, que eu não sei o nome. Mas eu errei muito no meu passado. Meu passado foi barulhento. Mas eu digo para Deus e eu choro, falo: Deus, o meu passado foi barulhento, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. E ai, chora como Esaú chorou. E na hora de ir embora eu vou assim, ó.
o passado sempre fará barulho. O passado, por mais que você tente carregar o passado bem devagarzinho, ele vai fazer barulho. E aí no momento que você quiser acelerar a sua vida, o teu passado vai gritar e vai fazer barulho. Por quê? Porque não houve um arrependimento de verdade. Agora, qual é o arrependimento? E o lugar de arrependimento dentro de mim é quando eu digo: Deus, eu errei, o meu passado foi barulhento, o meu passado foi ruim, mas eu decido deixar o meu passado para trás e caminhar agora em novidade de vida com o Senhor. Ainda que o meu passado fique aqui, fazendo barulhinho, mas cada dia mais ele vai fazer menos barulho, porque eu estou focado em Cristo. Mas tem pessoas que, me arrependo, vamos embora. E o passado e tudo que acontece na vida dela que dá errado, ela vai atribuir a uma situação do passado. E Deus vai falar: mas onde está o arrependimento? Ou seja, será que você não encontrou um lugar dentro de si de arrependimento? E por que a Bíblia diz isso? Porque está falando a respeito da santidade esse contexto. E santidade não é não adulterar, não fornicar, não roubar, não matar. Diga assim: santidade é ter paz com todos. Abra aí, você está no texto de Hebreus capítulo 12, põe no versículo 14, Gils, por favor, aqui na tela. Hebreus 12, 14. Procurem viver o quê? Em paz. Com quem? Só com quem te favorece? Só com quem é cheirosinho, bonitinho? Paz com todos. E busquem a santificação. Ou seja, dentro deste contexto, está falando a respeito de Esaú. Então, se eu não tenho paz com todos, se eu não tenho um processo de santificação na minha vida, talvez diante dos olhos de Deus eu estou no mesmo pé de igualdade do que o profano Esaú. Nós olhamos na internet atrocidades de pessoas buscando holofotes, falando mal de Deus. Há pouco um pastor que era famoso, perdeu os holofotes, perdeu a fama, e agora está tentando resgatar a fama falando mal de Deus na internet. Se tornou um profano, usa de um ambiente santo para fazer piadas e tentar buscar de novo os holofotes para a sua vida. Uma pessoa que não se arrepende é uma pessoa que de fato não largou o seu passado. Mas se não for possível você mudar o passado, uma nova atitude em relação a este passado transformará o seu futuro. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: trate o teu passado como passado. Amém? Esaú não encontrou dentro de si lugar de arrependimento. Segundo lugar que Esaú não encontrou arrependimento foi externamente. Ele chorou para o pai. Às vezes eu falo para minha filha assim: um chorinho falso, gente, não está caindo nem uma gota, não está caindo uma lágrima. Que choro é esse? Uma vez eu peguei um jovem, numa situação que eu não cabe contar, mas eu passei uma tarde com ele na igreja, e ele havia feito um negócio muito ruim, mas era um jovem que eu considerava um filho espiritual, e a ministração naquela tarde com ele foi tão pesada, que eu falei para ele: pode começar a chorar. E ele: não vou chorar. Eu falei: você vai, nem que tiver de dar uma porrada no meio da tua boca, você vai chorar. Se eu não chorar diante do Senhor, você vai chorar. E ele: eu não vou chorar. Eu falei: você vai. E aí parece um pai ministrando ao filho. Não tem quando você bate no seu filho, para quem é pai, ele fala assim: não vou chorar, não doeu. Você tem vontade de fazer o quê? Pegar
se eu vou te bater até você chorar. Porque nós buscamos externamente sinais de arrependimento. Se não houver primeiro um sinal de arrependimento dentro, tudo que acontece fora, não vou fazer de novo. Calma, vamos ver, os frutos dirão. Mas pessoas que não se arrependem, elas vivem ciclos, de tempo em tempo, elas voltam ao lugar de onde não se arrependeram. De tempo em tempo, a pessoa está chateada, mas você está chateada de novo, mas você está fazendo de novo. Não, mas agora eu estou arrependido. Não, mas como se há de novo? Não há arrependimento. Esaú buscou um arrependimento externo. Fala assim para Deus: Deus, eu não vou ficar chorando. Você pode dizer isso para Deus? Eu não vou ficar chorando. Porque muitos choros são de remorso, e o choro verdadeiro, ele sai de dentro da alma, não por uma dor apenas, mas para um processo de cura. Num processo de cura, nós nos quebrantamos de fato diante do Senhor. E por que eu vou dizer para Deus: Deus, eu não vou chorar de novo, não vou ficar chorando toda hora? Porque não adianta, irmãos, nós falamos: quem quer se arrepender, vem aqui na frente. Aí a pessoa vem, vai embora, e amanhã está fazendo tudo de novo. Se eu não entender que, se Esaú não encontrou um lugar de arrependimento, isso tem que despertar em mim um sinal de alerta. Por que Deus falou isso de Esaú? No contexto quer dizer o quê? Que Esaú era tão profano, que ele profanava até o lugar de arrependimento, que ele chorava: Deus, eu não vou fazer mais, Deus, eu não vou fazer mais, e fazia de novo. Agora tem um homem, tem um jovem na Bíblia, que ele encontrou um lugar de arrependimento. Eu não vou ler todo o texto, para não prolongar muito, mas tem um jovem chamado filho pródigo. Quem já ouviu esse jovem? Qual o nome do filho pródigo? Alguém sabe? Nem imagino também. Talvez buscando na raiz da raiz da raiz da raiz, alguém um dia descubra. Mas eu não sei o nome do filho pródigo. Isso era uma história, uma parábola que Jesus contou. Jesus conta uma parábola em 3 partes, a respeito da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. A gente vai ver que a dracma perdida, a mulher, ela fez todo o seu esforço para encontrar aquilo que de muito valor ela havia perdido. Na parábola da ovelha perdida, nós vamos ver que o bom pastor, ele vai atrás da ovelha perdida. E aí eu já ouvi muitas pessoas dizer assim: pastor, você não vai atrás de fulano? Não. Pastor, você não vai atrás de fulano? Não. Mas o pastor foi atrás da ovelha perdida. Aí as pessoas usam esse texto, né? Mas a ovelha, ela tem a mente entorpecida, a ovelha não pensa por si. Por isso que o pastor teve que ir atrás. Mas o filho pródigo foi embora, o pai foi atrás? A Bíblia fala que o pai saiu correndo desesperado. Não, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Então não queira comparar para acusar a vida de pastor, dizendo: seu pastor tem que ir atrás do fulano. Não, ele saiu porque ele quis, ele pecou porque ele quis, e ele foi porque ele quis. Ele não tem a mente entorpecida, a não ser que tenha, que há uma definição de entorpecimento na mente, ou de safadeza. Mas o pai do filho pródigo não foi atrás. O filho pródigo chegou para o pai e falou: pai, me dá a minha herança que eu quero ir embora. Subiu algo errado no coração dele, e ele falou: pai, me dá tudo que eu tenho direito, porque eu vou embora. Aqui não está contextualizado a briga que talvez tenha acontecido dele com o irmão, dele com o pai, não contextualizou a briga. Mas uma coisa é fato, ele chega para o pai e ele fala: eu quero tudo que é meu, porque agora eu vou morar sozinho. E o pai dá tudo o que ele pede e ele vai embora.
Ele mete a mochilinha nas costas, o cartão de crédito no bolso e tchau, eu vou viver minha vida. Eu sou homem para me sustentar, com a herança que o Senhor me deu, claro. Às vezes, nós olhamos para esse jovem e dizemos assim, ó, quão maligno era o coração desse jovem. Ou talvez não. Porque olha o que diz, abra sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 15. Lucas no capítulo 15. Versículo 11 diz assim: E Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo reivindicou do seu pai: Pai, me dá a parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Versículo 13: Não se passou muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Diga assim, irresponsável. Versículo 17, foi quando, caindo em si, na vida desse jovem começa um processo de verdade de arrependimento, porque eu encontro um lugar de arrependimento quando eu caio em si, das asneiras e atrocidades que eu causei, sem culpar ninguém, sem apontar o dedo para ninguém, sem julgar ninguém. Eu olho para o espelho e falo: safado, picareta sem vergonha. Eu me tranco num lugar e eu mergulho para dentro de mim mesmo e eu falo: tudo que aconteceu foi culpa minha. Porque diz que esse jovem, ele caindo em si. O que é cair em si? Ele caiu dentro dele mesmo. O que eu estou fazendo na minha vida? Ou seja, eu não posso mudar o meu passado, mas eu vou tratar o meu passado de uma maneira tão fantástica, que isso vai impactar no meu futuro. Se você não souber tratar com o seu passado, você vai ter sempre o seu passado fazendo barulho atrás de você. E por mais que você seja santo, por mais que você fale: Deus, eu te amo, o seu passado sempre vai estar gritando atrás de você. O dia de ontem sempre vai fazer barulho. E aí diz assim: caindo em si, falou consigo mesmo. Ele não postou no Facebook, não colocou no Instagram, não colocou no status do WhatsApp. Eu brinco que às vezes tem pessoa que quer mandar indireta, põe no Instagram, Facebook. Irmãos, tem uma coisa que eu sou tchonga para indireta, eu até curto as indiretas. Nossa, que legal que a pessoa colocou, vou curtir. Porque se não olha no meu olho, não vem colocar na internet. Porque no WhatsApp todo mundo é fortão, todo mundo é macho, todo mundo é... No WhatsApp, no Instagram, todo mundo, porque está escondido atrás de uma tela. O difícil é olhar no fundo do olho e dizer assim: eu errei, você errou. Diz que ele falou consigo mesmo e não falou com mais ninguém. Quantos empregados meu pai tem comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar-lhe lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele encontrou um lugar de arrependimento dentro dele. E quando eu encontro, irmãos, um lugar de arrependimento dentro de mim, toda a minha movimentação externa se torna verdadeira. Ele chega e ele já vai desenhando o quadro. A hora que eu encontrar o meu pai, eu não vou acusá-lo de uma paternidade falha, eu não vou acusá-lo de uma paternidade ausente, eu não vou acusá-lo de uma paternidade irrelevante, não, eu vou confessar o meu pecado, porque independente da movimentação do meu pai, quem pecou fui eu. Independente da movimentação, eu não atribuo a ninguém o meu pecado. Isso é encontrar um lugar de arrependimento dentro de si. Versículo 19: não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se. Isso ele tinha desenhado lá ainda, longe do pai.
Versículo 20, e logo em seguida, levantando-se, saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro de seu filho, muito abraçou e o beijou. E agora ele põe em prática o arrependimento que ele encontrou dentro dele. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti. Olha, eu não quero ser profano como foi Esaú. Estou dizendo aqui nas minhas palavras: Senhor, eu não quero ser profano, porque quando eu me levantei contra a minha paternidade, eu pequei contra Deus, não foi contra o homem. Quando eu me levantei contra o meu pai, eu não pequei contra Deus, eu pequei contra o homem. E a maturidade dele é algo extraordinário no que diz respeito ao arrependimento. Eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponha-lhe um anel no dedo de autoridade e as sandálias de filho. Diga assim comigo: caindo em si, se arrependeu. Se houver em nós uma verdadeira mudança, encontraremos o perdão e o descanso em todos os ambientes. Quando há um verdadeiro, e eu encerro com isso, quando há um verdadeiro arrependimento, eu me movimento em paz com todos. Foi isso que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos. Se há um arrependimento dentro de mim, eu me movimento com clareza e com liberdade em qualquer ambiente. Eu não fico escolhendo ambiente para estar bem. Eu não fico escolhendo ambiente para dizer assim: este ambiente é um ambiente de paz, que a paz não se manifesta externamente, mas internamente. Que nós possamos dizer ao Senhor: Senhor, de fato eu quero quebrantar o meu coração diante do Senhor. Porque se Esaú não encontrou um lugar de arrependimento, e isso ficou escrito e declarado na Bíblia, isso serve para mim e para você como um balizador. Isso serve para mim e para você para dizer assim: olha, eu preciso me arrepender, quebrantar o meu coração, mudar a minha mentalidade de fato. Tem muitas coisas, irmãos, que no nosso passado nós não temos como mudar. O que nós podemos é mudar o nosso coração em relação ao nosso passado. É deixar ele lá para trás, e ainda que ele de vez em quando bate um vento e o passado faz alguns barulhinhos, eu não tenho mais legalidade para olhar para trás. Talvez você já tenha feito coisas erradas ao longo da sua vida. Sabe onde eu conheci minha esposa? No carnaval. No ensaio da escola de samba da Vila Industrial. Profeticamente ou não, já escrevi isso num livro. Uma palavra que hoje eu carrego em Deus é a palavra somos flechas. Coincidentemente ou não, ou Deus já desenhando na história, a primeira vez que eu vi minha esposa, ela tinha uma flecha desenhada na calça. Talvez olhando hoje, lá para trás, eu diga assim: Deus tinha algo muito poderoso unindo as nossas vidas. Mas enfim, nós estamos em pleno feriado de carnaval. E em pleno feriado de carnaval, eu não fico olhando para trás e dizendo assim: foi no carnaval que a gente se conheceu, hein? Olha, tempo bom aquele que a gente se conheceu. Não, esse tempo fez parte de uma parcela da minha vida, mas hoje não faz mais. Eu não fico olhando para trás e dizendo assim: ainda que às vezes o passado faz assim, lembra que foi no carnaval que você... Teve gente que falou assim: nossa, vocês precisam quebrar toda a maldição, que vocês se conheceram no carnaval. Tudo foi quebrado na cruz quando nós estabelecemos uma nova aliança com Ele. O arrependimento é eu olhar e contar com alegria: eu conheci minha esposa no carnaval, lá no sambão da escola de samba. Beleza, mas o diabo não tem isso para me acusar hoje. O diabo não tem isso mais para pontuar na minha vida hoje, porque minha vida foi remida na cruz. A minha vida foi restaurada na cruz. Agora,
O problema é se eu e ela tivéssemos combinado, não vamos contar para ninguém, isso não serve de testemunho para ninguém onde nós os conhecemos. Não, claro que serve para dizer nós tivemos uma vida pregressa, uma vida antes do Evangelho, mas quando tivemos um encontro de fato com o Senhor, nós nunca mais pisamos nesse ambiente. Então hoje eu não coloco o carnaval lá, a Globo cantando carnaval lá, e vou matar um pouquinho a saudade do dia que nos conhecemos. Não, isso não faz mais parte do meu passado. Eu não retorno ao lugar do meu passado quando de fato eu me arrependi. Quando eu brigo com a minha esposa a gente discute, nunca. E isso eu posso honrar a minha esposa em dizer, ela nunca disse, lembra o que você falou lá atrás? Lembra o que você fez comigo no passado? Não, o passado ficou no passado, o ontem para nós é passado. Em alguns momentos ele vai fazer barulhinho, mas sabe quando ele fizer barulhinho? Estou olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Pode fazer barulho, pode falar o que quiser, eu te trato de maneira respeitosa, mas não trago peso para os dias de hoje. Isso chama-se arrependimento. Eu preciso encontrar um lugar de arrependimento dentro de mim, que ninguém pode me ajudar. Não é vindo na frente do altar, dobrando o joelho e chorando que eu vou encontrar um lugar de arrependimento. Não é num culto preparado para o arrependimento. É no momento que eu quebranto diante dele e digo, Senhor, eu nunca mais vou pisar nesse lugar. Eu nunca mais vou pisar no lugar de vergonha. Eu nunca mais vou pisar neste ambiente que o passado me feriu. Então que nessa noite, nessa manhã, nós possamos dizer ao Senhor, Senhor, que haja um arrependimento verdadeiro no meu coração. Irmão, talvez eu fale uma coisa aqui que você se escandalize, mas para se arrepender não precisa chorar. Para se arrepender precisa mudar de atitude. Para se arrepender não precisa ficar batendo panela. Esaú chorou e não encontrou lugar de arrependimento. Agora Pedro diz que ele negou Jesus 3 vezes, e um olhar no fundo do olho de Jesus trouxe cura a ele. Às vezes nós não precisamos chorar, a gente precisa olhar no olho. Você já conversou com pessoa que não encara? Já conversou não? Que a pessoa não olha para você e fala, olha para mim. Olha para mim, estou conversando com você. É porque talvez eu não quero encontrar arrependimento. E quando eu não quero encontrar arrependimento, eu não consigo encarar a situação. Esse jovem encarou, ele disse, eu caí para dentro de mim. Se coloque em pé para nós orarmos. E hoje é ceia. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa palavra, irmãos, ela vem de encontro muito forte aos dias que nós estamos vivendo. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e a pessoa falou assim, nossa, você viu tal igreja? 1.500 pessoas se batizaram num dia. E aí a nossa conversa foi, isso nos deixa feliz? Ou nos deixa preocupado? Você ficaria feliz ou preocupado com 1.500 pessoas se batizando num dia? Feliz? O problema é que é um evangelho muito superficial sendo ministrado. Irmão, aceita Jesus, batiza aí, batiza. Mas peraí, eu vou batizar, mas tira foto, posta, porque agora eu preciso colocar agora uma estampa no meu status. Agora eu sou evangélico, sou cristão. E beleza. E o pós? Será que de fato Jesus diz assim, sem arrependimento ninguém entrará no reino de Deus? Sem arrependimento, muitas pessoas, elas vão chegar na porta do céu e vão dizer assim, Deus, posso entrar? Deus vai falar não. Por quê? Porque você não encontrou um lugar de arrependimento. Ah, Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu louvei, em teu nome eu intercedi, em teu nome, obrigado, porque você acreditou no meu nome, mas não viveu a vida que eu entreguei.
Então que nessa hora você possa dizer ao Senhor: Senhor, que haja em mim um lugar de arrependimento, que eu não seja um profano, tratando coisas santas de maneira irrelevante. Sabe, irmão, eu estava falando esses dias, essa semana, com o ministério de louvor aqui. Eu conversei com uma pessoa depois do culto de quinta, estava conversando com uma pessoa depois do culto de quinta. Falei, o que me deixa muito triste é não conseguir ver Cristo nas pessoas. Brigam por coisas toscas. Onde está Cristo? No meu arrependimento precisa haver Cristo, porque senão será um choro vazio, um choro acusativo. Eu estou chorando para acusar. Eu me coloco num lugar de isolamento para dizer que esqueceram de mim. Eu me coloco num lugar na marginalidade para dizer que ninguém olha para a minha vida. Hipócritas. Nós precisamos encontrar dentro de nós, eu preciso encontrar dentro de mim o arrependimento, para que então eu possa encontrar diante de pessoas o arrependimento. Porque muitas pessoas julgam o pecador. O fulano pecou, o ciclano pecou, o beltrano pecou. Irmão, eu tenho teto de vidro na minha casa. Eu tenho uma filha que está em fase de crescimento, que vai namorar, que vai casar. Eu tenho uma mulher, eu sou um homem. Ai de mim. E aí eu vejo Jesus tratando uma pecadora, ele fala assim: alguém aí não tem pecado? Pode atirar a pedra, vamos aí, começa aí, te dou o saco inteiro de pedra, pode tacar nela. E o que aconteceu? Todo mundo foi embora, porque eles não encontraram um lugar de arrependimento naquele ambiente. E Jesus fala para aquela mulher: se adulterou 5 vezes, está certo? Não, está errado. Mas olha a frase que eu disse, e eu encerro com essa frase: se não for possível mudar o passado, uma nova atitude em relação a esse passado vai transformar o seu futuro. Jesus estava dizendo para aquela mulher assim: você não pode mudar o seu passado, mas a sua ação em relação ao seu passado mudará o teu futuro. Vai e não peques mais. Jesus falando assim para ela assim: ó, tudo que você fez foi errado, você adulterou, você mentiu, beleza, mas eu quero te falar que agora a graça te alcançou. Vá e não peques mais. Ou seja, não volte ao ambiente de pecado. Que você se arrependa de verdade e agora a sua vida seja uma vida nova em Cristo. Amém? Vamos orar? Diga para o Senhor nessa manhã: Senhor, que em mim haja um lugar de arrependimento, que o Senhor encontre em mim. Porque, irmãos, eu pode ir orando e eu quero ir falando a respeito disso. Quantas vezes eu busco respaldar o meu não arrependimento a situações. Deus, sabe por que eu não me arrependo? Ou sabe por que meu arrependimento é superficial? Porque eu não acredito em pessoas. Porque eu já fui muito ferido. Da maneira que você trata o seu passado determinará a movimentação do seu futuro. Então, se você tem que perdoar alguém, arrependimento é perdão, o arrependimento é abraço, o arrependimento é oração, o arrependimento é mudança de mentalidade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar, Senhor, diante do Senhor, ó Pai, cada um que está aqui nesta manhã, Pai. Quero declarar, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós muitas vezes buscamos lugar de arrependimento, buscamos um culto especial para nos arrepender, nós buscamos movimentações externas para nos arrepender, nós buscamos respaldo em pessoas para nos arrepender, muitas vezes, Senhor, nós buscamos afirmação em palavra para nos arrepender, muitas vezes, Senhor, nós buscamos apoio em pessoas para nos arrepender.
Mas eu quero declarar, ó Deus, nesta manhã, Senhor, que nós possamos cair em si, como esse jovem, esse filho pródigo. Ninguém falou que ele estava errado. Num tempo dele com ele mesmo, ele entendeu a sua movimentação e retornou, alinhando o coração, alinhando a vida, alinhando a fala. Não adianta falar uma coisa se o coração não estiver alinhado. Eu quero declarar nesta manhã, Senhor, que haja em nós um verdadeiro arrependimento, que haja em nós um verdadeiro quebrantamento, que haja em nós, Senhor, Pai, que toda acusação do inferno, Senhor, Pai, que vem contra a mente daquele que se arrependeu de fato, eu declaro nesta manhã por terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Deus, a Tua palavra diz que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Se a minha vida está em Cristo, o meu passado não fala mais. Se a minha vida está em Cristo, o meu passado não tem interferência no meu futuro. Se a minha vida está em Cristo, o meu futuro está intacto, o meu futuro está intocável, o meu futuro ainda não chegou, o meu futuro está guardado no Senhor, o meu futuro está escondido em Ti, Senhor. Oh, aleluia! Eu declaro isso nesta manhã, Senhor. A Deus, que o nosso futuro desenhado pelo Senhor, não haja nele interferência do nosso passado, não haja nele interferência das nossas mágoas, dos nossos medos, das nossas amarguras, dos nossos deslizes, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero declarar uma mudança de mentalidade em mim, em nós, nesta casa, Senhor. Ah, Deus, que haja uma mudança de mentalidade na nossa movimentação, em nome de Jesus.